Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Na semana passada, quando Fernando Haddad convocou uma coletiva, acho que foi na quinta-feira, né, Orengo? Exatamente uma semana para anunciar o pacote de fim de ano do governo, a gente sabia que vinha coisa aí, que repercutiria. Mas ninguém poderia imaginar que repercutiria tanto a MP da reoneração. Agora, confederações de tudo quanto é setor estão se unindo contra a medida provisória do governo. Quais são os próximos capítulos dessa história, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Sheila, bom dia a todos. Olha, Megali, o próximo capítulo, defendido pelas entidades, né, e a gente está falando das maiores, né, da indústria, da agricultura, do comércio, dos transportes. Então, são as confederações, CNI, CNA, CNC, CNT, lançaram hoje uma nota nos principais jornais do país para pedir o seguinte: ou que o governo reavalie essa medida provisória, ou que o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, devolva a MP. Quais são os argumentos colocados, Megali? Primeiro, não teve diálogo, foi uma surpresa. O Congresso Nacional já tinha se manifestado duas vezes, ou seja, tinha votado a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, essa política que existe desde 2011, deixa o trabalhador mais barato para os setores que mais empregam no país. A gente está falando de 9 milhões de empregos. Então, o Congresso já tinha se manifestado, aprovado, o governo rejeitou, vetou a matéria, e o Congresso derrubou o veto. E essa é uma prerrogativa do Congresso Nacional. A grande surpresa é que depois da derrubada do veto, o que aconteceu? O governo editou uma medida provisória para desfazer o que o Congresso tinha feito, né, para dar um drible ali no legislativo. Então, isso gera uma irritação muito grande. Os setores envolvidos já tinham se manifestado, inclusive do ponto de vista jurídico, apresentando um parecer para o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, para que ele devolvesse a medida provisória, no sentido de que o Congresso não poderia ser desrespeitado nas suas atribuições, até citando precedentes do governo passado, do governo Bolsonaro, quando o presidente Bolsonaro decidiu comprar uma briga com o Congresso Nacional contra uma medida que liberava recursos para o setor da cultura. Todo mundo lembrava lá daquela briga que tinha do presidente com o setor da cultura, né, dizendo que era um setor de, enfim, aparelhado, de esquerda. Aí o Congresso Nacional foi lá e criou um incentivo durante a pandemia a esse setor, o presidente vetou e o Congresso Nacional derrubou o veto. Depois o presidente foi lá e editou uma medida provisória muito parecida, desfazendo ali com o que o Congresso tinha feito. O Supremo foi lá e decidiu pela autonomia das atribuições do Legislativo. Agora, o que a carta dessas quatro confederações, essa carta lá coloca, é que essa medida provisória vai ter um impacto na competitividade dos setores. E aí cita, por exemplo, uma concorrência desleal que existe e afeta muito os setores, principalmente o setor do comércio, que é a concorrência com as compras internacionais, né, com os marketplaces, lá com Amazon, Mercado Livre, enfim, com essas compras de concorrentes internacionais que não pagam os mesmos tributos, os mesmos encargos, né, não tem, por exemplo, uma oneração aí na folha de pagamento. Então, os setores estão colocando isso, né, e fazendo um apelo para que o presidente da República reveja essa medida provisória, ou o presidente do Congresso realmente devolva essa MP. Não seria a primeira vez, não seria uma grande novidade, porque o próprio Rodrigo Pacheco já devolveu uma medida provisória no ano de 2021 e outros presidentes já devolveram também. Quando isso acontece, a medida provisória simplesmente deixa de valer. Tem que lembrar, Megali, que essa MP ela tem eficácia e efeito para início de abril e, obviamente, há uma preocupação muito grande naqueles setores de RH das empresas, né, nos planejamentos, porque eles precisam saber o que vai valer a partir de 1º de abril, né? Vou continuar pagando 4,5% de imposto, de 1 a 4,5% de imposto, ou vão ter que pagar 10%, ou até mais em alguns setores, né? Então, vai ser uma grande pressão até abril para mudança dessa medida, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já convocou líderes partidários para uma reunião que deve acontecer na terça-feira da semana que vem, então semana que vem não passa, e também já pediu um estudo técnico da área do Congresso Nacional, da consultoria do Congresso Nacional, para verificar aí a constitucionalidade dessa medida. O que está claro é o seguinte, do jeito que está, não deve ficar essa medida, o governo vai ter que negociar ou por projeto de resolução, mudança no plenário, ou até
a gente tem uma devolução aí da medida provisória pelo presidente Rodrigo Pacheco. Uhum. A gente terminou o ano, Orengo, celebrando muito a aprovação, no final das contas, da reforma tributária. E para esse começo de ano, ficou pendente a regulamentação dessa reforma tributária. O que dá para a gente esperar em relação a essa regulamentação? Em algum momento, o que há de pendência em relação à reforma tributária se cruza ou conversa com essa MP da reoneração, já que a gente está falando de assuntos de impacto econômico, de importância econômica para o país? É o que está na carta, viu, Sheila? Por quê? Porque é uma questão tributária, essencialmente tributária. A gente está falando de impostos. No fundo, a gente está falando da mesma coisa, né? A reforma tributária, ela simplifica impostos, né? Tinha uma expectativa, inclusive, que a desoneração entrasse na reforma tributária, era um desejo do Ministério da Fazenda, mas os setores colocaram muito a necessidade de manter uma regra que já existe desde 2011, e o Congresso Nacional foi lá e colocou até 2027. O problema é que o governo, depois, mesmo da derrubada do veto, editou essa medida provisória. Mas na carta, as confederações colocam isso, sobre a necessidade de dar ali uma segurança jurídica, uma previsibilidade para a tributação no Brasil. E colocam a dificuldade de uma elevada carga tributária no país e, inclusive, apontam um receio aí e uma preocupação com o aumento do gasto público, né, e cobrando apenas o aumento da receita do setor produtivo. Então, o que as confederações colocam é que é preciso atacar o outro lado, diminuir a máquina pública, diminuir os gastos da máquina pública. Então, em relação à reforma tributária, que se espera que neste ano, nos próximos meses, comecem as regulamentações. E vamos falar de uma coisa que toca no bolso de todo mundo aí, Sheila, que é a cesta básica. Parlamentares precisam colocar lá claramente quais são os itens da cesta básica que vão ser isentos de tributação, né? Há essa previsão, mas tem que definir em regulamentação. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, já deixou muito claro que isso vai acontecer ainda neste ano. E aí todo mundo vence quem tem o melhor lobby, né? As empresas de atum em conserva. Como assim o atum em conserva não faz parte de uma dieta básica do cidadão? Aí vence quem tem o melhor lobista. Orengo, amanhã a gente fala... Posso só perguntar de reforma do imposto de Pois renda? não. Porque essa é sempre uma... Quando ele fala, uma que mexe com todo mundo, eu falei, lá vem ele falar do imposto de renda, da reforma do imposto de renda, reformulação do imposto de renda. E essa, Orengo? Aliás, tem uma proposta de reforma do Paulo Guedes que tá parada no Senado, né? Mas Está acho parada, que mas não não é é do essa que governo, vai né? andar. Viu? Não vai. É. Mas a Sheila lembra de uma promessa de campanha, né, do presidente Lula, né, que precisa ser respondida aqui no Congresso Nacional. Mas o próprio presidente colocou entre as prioridades desse ano realmente reformar aí a tabela do imposto de renda. Vamos lembrar, Sheila, que a gente não tem aí uma recomposição, um reajuste lá da taxa de isenção, né? Tem uma defasagem histórica. Então tem que mexer com isso, é uma promessa de campanha e desse ano não deve passar, né? Até porque é aquela coisa, essa é uma matéria muito popular, mas que mexe com contas públicas, né? Mas a gente está falando de um ano eleitoral, então é um ano propício, inclusive, para tirar do papel matérias que afetam diretamente as pessoas, que são populares, mas vai enfrentar ali uma resistência, uma certa resistência, como a gente está vendo, da área econômica do governo. Aliás, a gente está no meio aí de uma divergência interna no Partido dos Trabalhadores, né, com críticas públicas ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao que estão chamando aí de austericídio, até isso, né, é a história do fogo amigo, né, o Partido dos Trabalhadores vem discutindo muito isso, a política econômica do governo, com críticas internas, né, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, respondendo aí publicamente. De qualquer forma, deve sair ainda neste ano a reforma do imposto de renda, porque é uma prioridade aí do governo Lula. Essas críticas da ala radical, considerada mais radical do PT, né? Não tá? Críticas ao Haddad, considerando como é que é? Austericídio do Haddad, é isso? Austericídio, e aí o ministro tá respondendo da seguinte maneira, olha, tem que, no momento que vocês vão para as redes sociais e celebram lá aumento do PIB, melhor posição do Brasil no ranking mundial do PIB, queda de juros, tem que lembrar das políticas econômicas também do governo. Mas se não tem treta no Partido dos Trabalhadores, não é o PT. Né? Mas... Então, assim, é mais natural. Todo mundo esperava que isso ia acontecer e está acontecendo. É uma crise interna dentro do PT. Com o Haddad, a Glaze pega pesado, hein? Aliás, a paciência do Haddad tá porra aqui, né? Vocês viram a entrevista dele no Globo? Sim.
Eu só apanho. Aí depois eu saio do cargo e venho falar, foi o melhor prefeito. Saio do, foi o melhor ministro da Educação. Vamos falar de novo isso? Fui o melhor ministro da Fazenda. Ele tá bem irritado já com esse fogo amigo, né? E tudo é sobre os interesses deles mesmos, né? Não é exatamente por interesses nacionais e tal, é um interesse político, né? Numa sucessão presidencial, a gente sabe que o Haddad é um possível, especialmente se ele for bem nesse governo, ele é um possível nome para a sucessão presidencial. Mas no caso, e aí vem a opinião, tá? No caso do Haddad, o interesse dele passa pelo interesse do país. Manter as contas em dia, né? Manter o crescimento em alta. O interesse da Glaze, ao fim e ao cabo, é jogo de poder para o PT. Né? Aconteça o que acontecer com o país. Então, tem uma questão rapidinho, só para concluir esse assunto. Sabe que muita gente vê essa divergência interna do PT com um jogo de cena. E por quê? Porque o PT precisa falar para a militância, precisa dar respostas para a militância, né? Então, quando se tem, por exemplo, uma redução do número de mulheres na esplanada dos ministérios, né? Quem vai falar com o campo da esquerda? Quem vai proteger o presidente Lula aí de críticas, né? Então, muita gente vê isso em Brasília como uma espécie de jogo de cena, assim. É o PT falando para a esquerda, respondendo a anseios, a reivindicações da esquerda, e achando alguns bodes expiatórios, né? Então, essas divergências, podem ter certeza, vão continuar aí ao longo do governo. Abraço, Orengo. Abraço. Valeu.